Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez, você que está conhecendo o nosso canal, você que está sendo alvo dessa nossa divulgação e da evangelização, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo também você que já é um atraído, que já faz parte do nosso canal, que já conhece a nossa missão, que já tem nos acompanhado e que tem também experimentado e podido colher os frutos dessa nossa caminhada. Antes de começar o dia de hoje, é muito bom poder contar com vocês e a gente reconhecer que todo mundo está fadado a um erro alguma vez. Então eu queria começar esse vídeo de hoje me retratando por algo de ontem. Como eu sou tão apaixonado por quem me conhece, assim, né? Sabia que eu sou tão apaixonado por Santa Rita, que ontem, no vídeo de ontem, quando eu falava de Santa Dulce, eu falei que ela se chamava Rita de Cássia. Uma confusão mental na minha cabeça. Então peço desculpa a você, mas na verdade ela se chamava Maria Rita. Tinha Rita no nome dela, só que não era Rita de Cássia. Ela se chamava Maria Rita. Então eu quero me retratar e também agradecer, porque algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo: Padre, o nome dela era Maria Rita. Isso é maravilhoso, porque, né, às vezes a gente erra e é muito bom. Significa que a mensagem está chegando e as pessoas também estão procurando ver, estão descobrindo também. E isso é maravilhoso. O que vale é o incentivo para que você busque. E eu também posso errar alguma vez e vou também me retratar, porque também não tem problema nenhum você reconhecer o seu erro. Então, Santa Dulce, que celebramos ontem, ela se chamava, na verdade, Maria Rita e não Rita de Cássia, como eu falei ontem, tá? Então, para me retratar do que eu falei no dia de ontem. Hoje, então, dia 14, é um dia também que meu coraçãozinho tá assim, né? Já rezando hoje, que é aniversário da Aline, né? Minha filha que tá no Carmelo, que Deus abençoe. Se você puder, reze uma Ave Maria por ela hoje, que com certeza ela vai estar rezando por todos nós, porque como uma boa carmelita está rezando por toda a igreja e por todas as nossas necessidades. Então, se você puder, reze também uma Ave Maria por ela hoje, né? A Aline, a irmã que está no Carmelo, lá em Tanguá, e hoje é dia do aniversário dela, completando mais um ano de vida. Que Deus faça frutificar e que ela tenha muitos anos de vida para santificar-se e ajudar a igreja a se santificar. Aproveitando que essa semana, né? Esse domingo agora, hoje a gente é quinta, né? Esse domingo agora, a gente vai celebrar o dia da vocação religiosa. Então, já rezando aqui já por ela, que é uma religiosa. Voltando hoje, então a gente celebra o dia de São Maximiliano Maria Kolbe, né? Um santo que não se chamava Maximiliano. Hoje eu fui pesquisar bem para não falar errado, anotei aqui. Se chamava Raimundo, né? E ele entrou para a Ordem Terceira dos Franciscanos, foi ordenado sacerdote. E ao fazer a sua profissão, ele escolheu... Quando ele fez a sua profissão, seus votos, né? Na ordem, ele então escolheu o nome Maximiliano Maria, porque ele tinha muito apego, muito amor à Virgem, e por isso ele colocou Maria no seu nome. Ele também fundou a Milícia da Imaculada, que era um grupo de pessoas para rezar e clamar pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ele viveu no período do auge do nazismo, ele fez missão no Japão, viajou vários lugares, mas ele também trabalhou muito nos seminários. Então ele foi professor de filosofia no seminário, ele foi diretor espiritual, ele cuidou do seminário e foi preso 2 vezes durante o nazismo, né? Durante a perseguição nazista na Polônia. Foi preso 2 vezes, e a segunda vez que ele foi preso, teve um preso que fugiu. E aí, quando esse preso fugiu, eles então, para evitar que mais outros fugissem, selecionaram 10 homens, 10 presos, que seriam mortos. E aí, um pai de família que foi selecionado, começou a gritar pedindo misericórdia porque ele tinha esposa e filhos. E aí São Maximiliano pediu ao chefe da guarda para que trocasse, para que ele fosse no lugar daquele homem. Então ele se colocou à disposição para morrer no lugar de um pai de família. Então a gente pode ver também esse movimento do coração desse homem, desse sacerdote, desse mártir, pelas famílias, para mostrar pra gente que vale a pena lutar pelas famílias.
Vale a pena dar a vida, se ofertar, se entregar por uma família. Vale a pena oferecer sua vida em sacrifício para que uma outra família conheça a Deus. Vale a pena oferecer a sua vida em sacrifício para que uma outra família faça uma experiência de céu. Vale a pena oferecer a sua vida em sacrifício com seu joelho no chão, com a sua oração, indo à missa sozinho, fazendo o que tiver que fazer para que a sua família cresça e alcance uma graça da parte de Deus. Porque foi isso que São Maximiliano alcançou. Ele morreu por aquele homem. E aí eles foram condenados foram desnudos, né? E colocados dentro de uma câmara para ficar sem comer e sem beber até morrer. Depois de 2 semanas, São Maximiliano e mais outros 3 homens ainda continuavam vivos. Então eles deram uma injeção letal neles, né? Injetaram veneno nas veias dele, nas artérias deles, para que eles morressem. Então foi assim que São Maximiliano Maria Kolbe morreu, por isso ele é um mártir, né? Mas mártir, intercessor e padroeiro das famílias também. Então se você tem alguma dificuldade da sua família, está passando por um problema, peça hoje a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele que lutou para que um pai de família pudesse voltar para sua casa. Então, peça a intercessão dele no dia de hoje também, pela sua família, pelas necessidades da sua casa. A liturgia de hoje. Agora a gente chega no livro de Josué, né? A gente já passou pelo Pentateuco ali, a história de Moisés. Agora a gente começa a história de Josué, o legado de Josué como esse homem de fé, né, que ajudou o povo a ser conduzido no Egito. O Senhor vai dizer para Josué, que vai fazer sinais e prodígios para que o povo o reconheça como um escolhido de Deus. Porque Deus, ele manifesta a sua vontade através de sinais, através de milagres, através de prodígios. Só que a gente precisa estar atento. Às vezes Deus está fazendo alguns milagres, às vezes Deus está mostrando alguns sinais, mas a gente está tão preocupado, a gente está tão angustiado, a gente está querendo tanto uma coisa e pensando no nosso jeito, que a gente não dá atenção para o movimento que Deus pode estar realizando na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que não aconteça que a dor, que a tribulação, que a angústia nos façam desviar-se de Deus, sabe? Nos façam esquecer quem Deus é, nos façam desviar o olhar daquilo que é a graça genuína da parte de Deus para cada um de nós. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e voltar o nosso olhar e a nossa atenção para as coisas de Deus, que são as melhores para nós, porque às vezes Ele está realizando, mas a gente não está ficando atento, porque Ele sempre manifesta seus sinais diante dos seus escolhidos. E aí nós vamos ver que o povo vai cruzar o Jordão a pé enxuto, como cruzou o Mar Vermelho com Moisés. Então esse foi o grande sinal da parte de Deus para os judeus, de que Ele estava com Josué, quando eles cruzaram o Mar Vermelho. E aí nesse relato também tem uma coisa interessante, porque os sacerdotes vão à frente com a Arca da Aliança. Então, com Moisés, era a coluna de fogo, de fumaça, né, que ia à frente, que era a presença de Deus. E agora a presença de Deus vai no sacerdote e na arca, porque o sacerdote é um ungido por Deus e a arca tem a presença de Deus. Então, sempre... glória a Deus, o telefone da secretaria está tocando. Mas não está em horário de atender telefone, então vai tocar. E parou já. Então, nós vamos ver que... Até me perdi aqui no que eu ia falar. Que Deus sempre vai diante de nós. Ele foi na coluna de fogo e vai agora no sacerdote na Arca da Aliança. Então precisamos estar atentos, porque Deus vai à frente de nós no caminho. Deus vai à frente de nós nas batalhas. Deus vai à frente de nós em todas as necessidades e naquilo que precisamos e necessitamos. Então, olhemos para Deus e encontremos Ele, porque Ele vai à frente, conduzindo cada um de nós. O Evangelho, a gente vai ver que Pedro está perguntando, Pedro, muito burocrático, vamos dizer assim, vai perguntar para Jesus, Jesus, a gente tem que perdoar 7 vezes? Por que ele pergunta sobre 7? Porque 7 é o número da perfeição. Porque lá no livro do Gênesis, capítulo 1, quando fala da criação, vai dizer que Deus criou toda a obra da criação, levou 6 dias para ser criado e no 7º descansou. Então esse período de 7 dias, né, mostra e marca a perfeição de Deus, que Ele trabalha, mas Ele também entrou no seu descanso, no momento para aproveitar e desfrutar da obra da criação. Não é descanso como ficar sem fazer nada, mas é um descanso como desfrutar a ordem da criação. Então, quando nós pensamos nos 7 dias, nós pensamos na ordem da perfeição, porque foi o tempo que Deus utilizou para isso. E aí, quando Pedro pergunta, então, se tem que perdoar 7 vezes, é que ele está se remetendo a
esse tempo da perfeição, o número 7, né? Que é o tempo da perfeição. Porém, se a gente pensa em 7 é um número que a gente pode... 1, 2, 3, 4... Então a gente pode contar. E aí o Senhor, ele vai elevar a 70 vezes 7. Porque 70 vezes 7 dá 490. Até 490, você perde a conta. Então, perdoar é algo incalculável. Perdoar é algo que não se tem medidas e nem limites. Mas perdoar é infinitamente. Quando ele diz 70 vezes 7, ele também está jogando para a ordem do infinito. Além de você não conseguir contar, ele joga para a ordem do infinito. Então mostra que perdoar é sem limites. Eu sempre vou ter que perdoar. Nossa, padre, mas eu não aguento mais, sempre eu que tenho que perdoar. Sim, porque esse é seu caminho. Perdão é um itinerário que precisamos fazer e não há limite. Não dá para eu contar, já perdoei 1, 2, 3, 4, 5. Claro que eu já falei sobre isso e volto a falar aqui agora, que perdoar não é necessariamente, a gente não pode confundir perdoar com voltar e deixar tudo do mesmo jeito que era antes. Não é isso. Perdoar é liberar o coração, é não deixar que as mágoas cresçam, é não adoecer, é não parar a vida por causa de alguém. Mas também perdoar não significa que você precise voltar à amizade ou relacionamento que era antes. Pode sim perdoar e cada um seguir seu rumo. Pode sim perdoar e não estar mais perto. Pode sim perdoar e dar outro rumo na vida. O perdão é muito mais do que estar perto, estar junto, abraçar, falar. Perdoar é não guardar mágoas no coração. Perdoar é não falar mal daquela pessoa. Perdoar é não desejar o mal ao outro. Perdoar é rezar pelo outro e pedir para que Deus o abençoe e não amaldiçoar. Entende como perdoar é um pouco diferente? E aí nós vamos ver também que perdoar é uma graça que a gente recebe porque Deus sempre nos perdoa, como vai dizer a parábola do evangelho de hoje. Deus sempre vai nos perdoar quando choramos diante dele, quando choramos os nossos pecados e quando nos arrependemos. E o perdão é uma graça recebida que deve ser dada. Então, mais do que tudo que eu falei, o perdão é uma graça que eu recebo de Deus quando ele me perdoa e eu sou chamado a derramar e a transbordar sobre alguém, derramar e transbordar sobre o outro. Então, eu recebo o perdão de Deus e dou perdão a alguém. Essa é a dinâmica e a dimensão que nós devemos viver do perdão. Então, precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça de perdoar, receber o perdão e dar aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.